ao vivo aí para todo o sertão. Rapaz, carnaval foi em casa, assim, só encontrando alguns amigos e tal, mas para descansar. Não tive o pique de ir para Salvador, nem Olinda, não. E principalmente, não tive o pique, nem tive o Pix para poder ir. Então, juntou o útil e o agradável e fiquei em casa, tá vendo? Combinação bacana, melhor, né? Muito bacana. O Alisson, vamos trazer aí uma informação. Só fazer uma pergunta aí, Zé. Como é que tá a situação aí de Cajazeiras nesses dias, né? Acompanhei que foi muita chuva desde a sexta-feira. Inclusive, hoje foi emitido um alerta laranja do IMET, que é o alerta com maior gravidade, né? Sobre a possibilidade de chuva para as próximas horas. Como é que tá aí Cajazeiras agora? O Alisson, muita tranquilidade, né, nessa expectativa para a chuva. Nós sabemos, e a gente estava comentando em off aqui, eu e o Conrado, e também ontem na nossa redação, nossas cidades não é uma peculiaridade somente do interior, mas muitas cidades do Brasil não estão preparadas para as chuvas torrenciais fortes. Isso falta muito. São cidades que crescem, mas sem o planejamento necessário. A maioria das cidades do Brasil, estados também, cidades, elas sofrem por uma falta de planejamento. Houve um crescimento desordenado, principalmente em áreas que não eram para ser construídas, e aí prefeituras... Quando chove acima de 80 milímetros, já causa uma desordem geral. Houve muita irresponsabilidade de alguns prefeitos e secretários que liberaram construções em áreas que não são apropriadas para a construção, e aí sempre vem esses atropelos e agonias em períodos de chuva. É verdade, Alisson. Então, quando a gente vê um alerta como esse do INMET, a gente já fica realmente preocupado, porque quando é uma chuva torrencial forte, de pouco mais de 80 milímetros, já causa realmente uma desordem geral e muitas casas são inclusive inundadas nesse período chuvoso. Então é realmente assim preocupante e ao mesmo tempo é um alerta realmente para todas as pessoas que nos acompanham agora. Quando você junta a falta de ação por parte dos órgãos públicos, com também a irresponsabilidade por parte de alguns moradores que insistem naquela teoria de jogar lixo na rua, de desobstruir vias, de construir alguns puxadinhos em locais que não devem haver construção, por mais que haja ação da prefeitura, aí você junta todos esses fatores com a responsabilidade maior, claro, para os gestores públicos, aí infelizmente a gente acaba assistindo o que aconteceu recentemente lá em São Paulo, no litoral norte de São Paulo. Mas trazendo as novidades aí para o sertão do estado, Zé e Conrado, ontem na Hora H nós conversamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, ela que também está nessa tratativa, na campanha, na verdade, para a instalação e criação do voo que ligará João Pessoa e Cajazeiras. Quem precisa ir hoje a Cajazeiras, quem não tem condições de ter um voo particular, de avião particular, você tem que ir de ônibus, passar a noite inteira viajando ou ir de carro através da BR-230. Então, há uma tratativa por parte do governo do estado junto com a Azul Linhas Aéreas para que seja criada uma rota aérea entre João Pessoa e Cajazeiras ou entre Campina Grande e Cajazeiras, ou seja, entre a região mais voltada para o leste da Paraíba, litoral, até o sertão do estado. Então, a secretária Rosália Lucas disse que tem avançado as tratativas e as discussões entre o governador João Azevedo e a empresa Azul Linhas Aéreas. Vamos acompanhar o que é que disse Rosália Lucas. Está sendo tratado diretamente, pessoalmente, pelo governador João Azevedo, que esteve em Brasília semana passada com o diretor institucional da Azul Viagens, com o Fábio. Nós já tínhamos, na primeira, vou fazer um testemunho aqui, na primeira reunião, assim que eu assumi em agosto de 2022, a primeira reunião com o governador foi com a diretoria da Azul Viagens. O primeiro pedido do governador na reunião com a Azul Viagens foi esse voo. E aí, na oportunidade que eu tive de outras reuniões, né, com a diretoria do Azul, foi esse estudo de malha. O estudo de viabilidade dessa malha, porque é uma empresa privada. E aí, em janeiro, recebemos a visita da diretora de produtos, de RR Produtos, né, Juliana, com demais diretores, e eu levei Juliana para uma reunião com o presidente Marconi Fecomércio, lá no SESC Cabo Branco, e o superintendente do SEBRAE, Luiz Alberto. E nessa reunião, entre vários pontos, eles vão retomar em março, até para dar continuidade ao que nós estamos trabalhando no projeto com a Azul, é esse voo. E o Sistema S falando da importância também, que o Sistema S tem essa comunicação direta com o sertão, e que
garantindo também já uma ocupação desse voo. E falando pelos empresários, que era uma demanda. Falei pessoalmente com o presidente da CDL Cajazeiras, o presidente Alexandre, empresário de Cajazeiras, também, que está dando, né, todo o apoio do movimento logístico, que os empresários garantindo que vão ter essa ocupação desse voo. Então, essa análise vai partir também se seria um voo diário, vai partir também da análise técnica da pista, né, de toda a parte técnica também. Tudo isso, né, e agora com o governador pessoalmente reforçando a importância de aproximar o litoral do Sertão. Hoje o Sertão viaja através do aeroporto de Juazeiro do Norte, a gente sabe disso, está 1h30, e que precisamos fazer essa ligação e que essa movimentação interna do nosso estado. Mas acho que o primeiro é a vontade política, né, que nós temos, e todos estão irmanados, né, nesse pleito. E viabilizar, ser facilitador do que for necessário, o governo vai facilitar. Então tá aí a secretária Rosália Lucas falando que, pelo menos hoje, existe aquela vontade política, que é, digamos que tem uma influência de 70%, 80% nessa decisão. Quando se tem uma participação política, principalmente essa participação vinda do governo do estado, do governador João Azevedo, então há uma ação maior para que haja a efetivação desse voo entre a capital e o sertão. E só destacar aqui um trecho da fala da secretária Rosália Lucas, quando ela diz o seguinte, que os empresários, o Sistema S, CDL, enfim, toda a classe representativa de Cajazeiras está defendendo, dizendo que tem condições sim de haver na verdade, o fluxo de passageiros, né, para poder fazer esse voo entre as duas cidades. Acho que muito mais do que os empresários, a população vai acabar abraçando essa causa, né? Porque tem muita gente que precisa vir a João Pessoa, tem muita gente que tem alguma questão para resolver aqui na capital ou em Campina Grande e não quer passar a noite inteira se deslocando no ônibus ou um dia inteiro viajando, dirigindo o carro. Então, acho que a população de todo o entorno de Cajazeiras vai acabar abraçando essa tentativa de instalação de uma ponte aérea entre João Pessoa e o Sertão. Eu só volto a bater na mesma tecla, que eu acho que essa também tem que ser uma pauta defendida por empresários, políticos e principalmente pela população de Cajazeiras. De nada adianta ter um voo entre Cajazeiras e João Pessoa com passagens que ultrapassem R$1.000. Acho que tem que ter um equilíbrio, porque para poder atender, claro que existem os custos da própria aviação, mas acho que tem que ter uma contrapartida do governo do estado, uma contrapartida da prefeitura, dentre os outros órgãos, inclusive órgãos representativos, para que nós tenhamos passagens acessíveis, para que possa sim ter essa presença da população fazendo uso do voo entre Cajazeiras e a capital do estado. Concordo, Alisson, concordo e assino embaixo de tudo isso que você acabou de trazer aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação e às 18 horas a gente se encontra na Hora H. Exatamente, 6h a gente tem um encontro marcado, João Pessoa, Cajazeiras, Uiraúna, Patos, Pombal, São Bento, Conceição, Itaporanga, no Brejo, Areia, Campina Grande, Curimataú, São Vicente de Seridó, tem também Soledade, Serra Branca no Cariri, Princesa Isabel, enfim, mais de 25 cidades ouvindo todos os dias de 6h à Hora H.